Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Eleição da Bahia. Como é que o senhor analisa a eleição na Bahia? Porque são 417 municípios em que tivemos eleições e a base aliada do governo Wagner elegeu quantos prefeitos? Nós elegemos dentro da base 332, entre os vários partidos da base, e ainda temos duas cidades, Salvador e Vitória da Conquista, que estão indo para o segundo turno. Mas das eleitas até agora, foram 332 dos 417. É um resultado que eu considero bastante bom, está dentro mais ou menos da projeção que a gente tinha feito. Vários partidos ganharam cidades importantes, os maiores partidos dentro da base. O que eu acho que é importante registrar, Varela, que é a grande festa da democracia e que, graças a Deus, correu tudo dentro da normalidade. Alguns incidentes, evidentes, mas nós estávamos com mais de 30 mil homens supervisionando. À noite ainda, eu falei com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, que é quem controla todo o processo eleitoral. Durante o dia, várias vezes falei com a desembargadora Sara, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e à noite a ministra Carmen Lúcia parabenizando exatamente pela tranquilidade como tudo ocorreu. É óbvio que teve um incidente aqui e ali, mas graças a Deus foi tudo bem. E aí o povo escolheu quem quer para dirigir a sua cidade. Isso. Governador, o PT sai desgastado nessa eleição, na sua opinião? Quantos governadores do PT colocaram seus candidatos na frente da disputa? Olha, na verdade nós temos 5 governadores do PT, sendo que um do Distrito Federal que não tem eleição municipal. Dos 4, eu e o governador do Acre levamos o nosso candidato para o segundo turno na capital. E o Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, não conseguiu, e nem o Marcelo Deda em Sergipe. Só somos 4 governadores do PT, 2 levaram ao segundo turno e 2 não. No Rio Grande do Sul, de qualquer forma, ganhou o Fortunati, que é do PDT, que também é da base de sustentação lá do governador Tarso Genro. Aqui em Sergipe, não, que quem ganhou foi o ex-governador João Alves, que é do DEM, então contrário ao governador Marcelo Deda. Mas eu não acho, viu? Foi até bom você fazer essa pergunta, que muita gente achou que todo esse julgamento daquele do mensalão, eu acho que o desempenho, você vê em São Paulo, a gente foi para o segundo turno, o Fernando Haddad foi para o segundo turno, no Rio de Janeiro a gente não tinha candidato, apoiou o Eduardo Paes, mas o desempenho me parece bastante satisfatório, é evidente que sempre traz um desgaste, mas eu não acho que nada. O povo, na verdade, Varela, analisa, faz a crítica do que está errado, mas a oposição fica tentando zerar o PT por conta disso. E o povo sabe que erro, evidentemente, que tem, mas que também o PT tem dado grandes contribuições ao desenvolvimento do país. Mas São Paulo foi, para mim, uma surpresa. Para todos nós. Como o senhor foi surpresa em 2006, e ninguém aguardava Wagner nem no segundo turno, dava Paulo Souto, de repente o senhor ganhou. Aliás, o senhor ganhou 2 eleições no primeiro turno. Foi. Na história da Bahia não tem isso no registro. Não. Aliás, eu estava vendo todo o histórico, não estou me considerando ditadura, mas eleição, primeiro turno, foi Jacques Wagner que ganhou 2 seguidas, não é isso? E São Paulo, o que é que aconteceu então? Olha, eu não conheço a fundo a política de São Paulo. Agora, para mim também pareceu estranho que o Celso Russomano vinha bem, estava consolidado em 35% e acabou polarizando entre o PSDB e o PT com o Serra. Todo mundo dizia que o Serra não ia para o segundo turno, que a taxa de desgaste, de rejeição dele era muito grande. O Fernando Haddad tinha dificuldade também, porque não era uma pessoa conhecida. A primeira eleição que ele passa foi essa logo para a prefeitura da maior capital da América Latina, que São Paulo é um país praticamente, e acabou que os 2 foram para lá. A eleição, Varela, sempre traz surpresa. Você se lembra que em 2008 todo mundo dizia que ia ser o DEM e o PSDB no segundo turno, e acabou dando o PT e o PMDB. João Henrique e Walter Pinheiro. Então, eleição, na verdade, o que acontece é que o povo começa a se definir mais nos últimos 15 dias da eleição. Então, fica muita gente analisando em função do começo da caminhada, do começo da eleição, e o povo, depois que entra o programa eleitoral, é que começa mesmo o povo a se interessar, e eu digo que é nos últimos 15, 20 dias que o povo começa
a tomar a sua decisão. Então, lá vai ter um segundo turno que eu acho que vai ser bastante disputado entre o Serra e o Haddad, como aqui eu acho que vai ter um segundo turno bastante disputado entre Pellegrini e Neto. É sonho da gente pensar numa terceira via política, é dar sempre essa dicotomia, por quê? Não, na verdade, em vários lugares, Varela, aconteceu. É claro que o povo raciocina assim, governo e oposição. Isso. Esse é o raciocínio natural, mesmo que você tenha muitos partidos, o povo olha quem está no governo e quem está contra o atual governo. Mas, de qualquer forma, teve locais que deu, de uma certa forma, uma novidade. Eu vou citar aqui o caso de Maceió. Apesar do candidato ser do PSDB, portanto ligado ao governador Teotônio, ninguém apostava também nele e acabou que houve uma outra polarização e ele correu por fora, chegou em primeiro e ganhou inclusive no primeiro turno. Então, eu acho que a combinação na eleição é entre o projeto político e como o candidato se apresenta. Às vezes você tem um projeto bom, mas se o candidato não consegue simpatizar com o povo, não consegue galvanizar o povo, aí dificilmente você tem um bom resultado. Aqui, por exemplo, eu diria que Moema tem uma eleição, tem um governo bem avaliado e, no entanto, não fez o sucessor. Então, não tem uma coisa assim mecânica que tem que ser, se é assim, vai logo dando uma outra coisa. Eu acho que a eleição realmente é uma variedade de fatores e o povo, na sua soberania, que escolhe. Eu acho que o importante é a gente, a cada caminhada, a cada eleição, consolidar. E eu ouvi você falando antes de entrar no ar, eu acho que tem muita reforma política realmente a ser feita. Eu também